Hey. Oh, hi, Danny. Hi, Dan. It's, Hey, Emily, come on in, Jeff. Come on in. Yeah. Come on in. Excuse me. Okay. Muita gente enquadra ele nesse guarda-chuva teórico amplo, que é o de slow cinema, cinema lento. Confesso que eu sou um pouco recalcitrante com a ideia de enquadrar o Jim Jarmusch nessa categoria. O simples fato dele trabalhar com uma cadência um pouco mais desacelerada, me parece que não implica o fato dele realmente fazer da lentidão uma proposição estética. You look fantastic. Oh, my. I don't know about that, but you do. Oh, it's so nice to see you. Os personagens dele, em geral, estão num estado ali que a gente pode chamar assim, de uma espécie de pressão baixa, um certo tédio, que você vai ver muito frequentemente nos primeiros filmes dele, Permanent Vacation, Estranhos no Paraíso, Trem Mistério. E nesse filme, pai, mãe, irmão, irmã, uma coisa que me encanta nesse filme é o fato de que ele é episódico, né? São é como se fossem 3 curtas-metragens ou 3 médias-metragens amalgamados num longa, e esse formato episódico ele não desfaz uma unidade dramática, conceitual do filme. Na verdade, o filme é todo amarrado, ele tem uma unidade muito forte. Ele tem um cuidado muito especial com o posicionamento dos corpos no espaço. Você tem todo um jogo ali de onde as pessoas estão sentadas, elas trocam de lugar. O diálogo vai sendo construído também por essas escolhas. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. It's wonderful to see you both. Um dos aspectos que eu mais gosto nesse filme é essa circulação dos motivos entre um episódio e outro. A água, o café, a xícara, o café ou o chá, os carros, fotografias, livros, essas posses. E como às vezes, né, esses objetos, planos que destacam esses objetos, o plano detalhe ou um plano plongé vertical, aquele plano que enxerga de cima para baixo, e que ele utiliza nesse filme sistematicamente, às vezes justamente nessas pausas, nesses silêncios um pouco incômodos, né, constrangedores, que se criam no meio dessas conversas e que transformam às vezes ali a mesa do chá, a mesa do café, numa espécie de tabuleiro de jogo, onde cada peça tem uma posição muito específica e muito significante. E tem um outro motivo muito interessante que se repete nos 3 episódios, que são os skatistas. Tem ali no primeiro, no começo, quando eles estão chegando ali à casa do pai, por aquela estrada em New Jersey, e aí eles passam por 2 skatistas. Depois tem a mesma situação se repetindo no segundo episódio, que é em Dublin, e por fim, em Paris, a mesma coisa. Tem uma plenitude daquele deslizar pelo mundo ali, quase como se houvesse ali uma espécie de liberdade, da qual as personagens parecem estar um pouco distanciadas, e aquilo aparece nos filmes ali como uma espécie de respiro e de uma alternativa ao que é aquele constrangimento. Oh, I like this chair. Oh, yeah, that's a special chair. A friend of mine made that. A diferença entre gerações que costumava, né, se tornar mais nítida ali no intervalo de 20, 30 anos, de repente, em 5 anos, você tem 2 gerações já completamente apartadas uma da outra. Mas aqui a gente tem algo muito interessante, que são filhos que vão descobrir que os pais têm toda uma vida que eles ignoravam, né? No primeiro episódio lá, eles olhando para a estante de livros, né, daquela personagem maravilhosa interpretada pelo Tom Waits. Nossa, tem toda uma vida aqui de leituras que mostra alguém que viveu, possivelmente de forma muito intensa, uma certa contracultura, e a gente parece não conhecer isso. Agora tem esse senhorzinho aqui vivendo nessa casa à beira de um lago. May I ask if you still take anything?
No, I don't. I don't. No heroin, no cocaine, no uppers, no downers, no goofballs, nothing. No, Daddy, I just. A mãe do segundo episódio é uma escritora de um romance best-seller que as filhas nunca leram. Elas também não parecem não conhecer direito, né, todo o universo que abarcado pela mãe. E no terceiro episódio, eu acho que essa fantasmatização parental ela chega ao ponto máximo ali, que é quando, né, aqueles dois irmãos que são gêmeos, né, irmão e irmã, que são gêmeos e cujos pais morreram recentemente, eles vão naquele apartamento que está vazio, né, do qual só restaram alguns resquícios da presença dos pais, e os pais são só aquelas fotografias que eles ficam revendo ali, viraram essa espécie de fantasma. É singular, porque normalmente a gente vê o contrário, os pais preocupados com a vida secreta dos filhos, né? Não, aqui são os filhos descobrindo um pouco abismados, né? Normalmente a gente acha que nossos pais são perfeitamente transparentes para nós e nós é que somos opacos para eles. Mas não, os pais são opacos para os filhos também. Look at this one. Damn, they were hot. I never saw this one. Look at that, just total fox. Jarmusch sempre foi alguém muito preocupado com a questão ali de os objetos de cena para ele não são meramente acessórios, eles são, na verdade, elementos que têm, com muita frequência, uma participação dramática mesmo, né? Uma participação efetiva. Então, ele vai criando camadas, né? Ele vai criando esse filme, tanto no interior de cada episódio como na soma dos 3 episódios, ele vai construindo ali como se fosse algum pintor realmente acrescentando pouco a pouco uma camada a mais, uma pincelada a mais, variando em cima dos mesmos motivos, em torno dos mesmos temas, mas sempre acrescentando alguma outra coisa, ou deslocando algo que a gente tinha visto de maneira um pouco diferente no episódio anterior. Me parece um filme embrulhado para presente. She doesn't look old, does she? No. I think she looks great. Yeah, she does. Yes. Yeah, amazing.